Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão? Tá tudo bem? Já lavaram as mãos? Nesse momento aí difícil que nós estamos aí passando, mas vai passar, né? Só um momento difícil. Bom, gente, eu resolvi agora gravar algumas videoaulas aqui em PowerPoint. Né? Isso foi até uma recomendação aí da reitoria da fundação, junto com a Elenir, né? Para que a gente possa usar as ferramentas que nós temos online, né? Tipo o Classroom, para que a matéria ela continue no seu ritmo normal, para que ninguém seja prejudicado. Esperamos assim voltar o mais breve possível o retorno às aulas, mas isso não tem como a gente controlar, tá certo? Principalmente vocês aí que estão no terceiro ano, vocês podem ficar tranquilos que acho que não só eu, mas todos os professores estaremos sempre assim à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Não se sintam assim abandonados em hipótese nenhuma. As aulas vão continuar aqui pela internet, pelo Classroom, pelo YouTube, seja o que for. E a gente só não vai se ver presencialmente, né? Mas vocês sabem que a gente tem um carinho muito grande por todos vocês e qualquer hora, qualquer momento, nós estamos prontos aí para tirar qualquer dúvida que vocês precisam. É claro que isso se torna muito secundário a partir do momento que nós temos um problema de saúde pública, né? Isso é um problema de saúde pública no mundial gravíssimo e a gente tem que se cuidar, né, gente? Então, saúde pública em primeiro lugar, cuidem bem dos seus parentes, principalmente dos avós, que geralmente são pessoas mais idosas, bisavós, tios, tias, as pessoas idosas em geral. A gente precisa ser muito solidário agora, sem ser egoísta, acreditar muito na ciência, não cair em notícia falsa, que se Deus quiser nós vamos passar por esse momento. Eu queria falar um pouquinho aí sobre as notas, né? Vocês já têm uma atividade comigo, que foi individual de cubo e paralelepípedo. A segunda atividade seria em dupla sobre prisma e pirâmide, né? A gente viu até prisma na aula, física e aula de pirâmide eu passei para vocês duas videoaulas e a lista de exercícios, tá? Como que eu vou por isso, eu ainda não sei, tá? Conforme eu falei, a gente está ainda bem no começo ainda dessa pandemia do coronavírus, então a gente não sabe até quando isso vai, conforme eu disse agora há pouco. Mas qualquer coisa eu passo a atividade online e vocês me entregam em dupla pelo Classroom e vai valer como se fosse uma atividade presencial. Então não se preocupem com isso. Aliás, eu gostaria de falar uma coisa. Não se preocupem muito com nota nesse momento, tá? Se preocupem em estudar, em se cuidar, evidentemente, mas acho que todos nós professores a gente vai entender o momento que as coisas estão acontecendo. Mas também a gente também vai cobrar, né, daqueles alunos que acham que estão em férias, que acham que vai ser minoria, porque vocês não estão em férias, eu não estou em férias, a gente tem que continuar estudando, trabalhando normalmente. Então, evidentemente que aqueles alunos que a gente perceber que não estão fazendo as tarefas, a gente vai ter uma conversa à parte. Beleza? As provinhas do Enem que valem meio ponto, elas vão continuar tendo, não tem problema. Eu estou pensando até em colocar elas online, em vez de ser fisicamente, porque como era um bônus de modo esporádico, não tinha uma data certa. Até agora, acho que a gente fez quatro durante o ano. A quinta eu ia aplicar essa semana, estou até com a Xerox aqui em casa, mas infelizmente aí acabou não dando. Beleza? Mas esses meio pontos vocês vão ter sim. É, bom, a matéria que está aqui hoje é sobre cilindro, né, que é o começo dos corpos redondos. Então vamos resumir o que a gente viu até agora no ano. A gente viu primeiro uma revisão básica de geometria plana, depois a gente passou a ver as figuras espaciais, né? O cubo, o paralelepípedo, os prismas em gerais e a pirâmide. E a partir de agora a gente vai ter os corpos redondos, né? As três figuras que a gente chama de corpos redondos, que são o cilindro, o cone e a esfera. Beleza? Então a aula de hoje vai ser sobre cilindro. O cilindro é uma figura tranquila, fácil e é a figura que mais cai, acho que no Enem e no vestibulares. Porque acho que é a figura que tem mais, assim, digamos, aplicação que a gente pode ter. Não que as outras figuras não tenham, evidentemente, mas
Acho que cilindro é uma coisa que está mais comum na sociedade. Se você pensa numa caixa d'água grande, ela tem aproximadamente o formato cilíndrico, né? Um copo também tem aproximadamente o formato cilíndrico, embora não seja um cilindro. Uma lata de lixo. Então, talvez por ter essa característica, então talvez o cilindro ele tenha mais aplicações do que as outras figuras. Tudo bem? Deixa eu só falar uma coisa, gente. Eu estou começando a gravar as videoaulas também. É uma experiência para mim. É claro que eu não estou nem um pouco acostumado. Essa vai ser a minha segunda videoaula que eu estou gravando. Eu já gravei uma videoaula para o segundo ano de matriz inversa. Então eu peço aí a colaboração de vocês, se não ficar muito legal algumas coisas, mas a partir do momento eu vou aprimorando. Eu estou usando aqui o microfone para aumentar a voz, beleza? Então vamos começar. Bom, a gente vai ter aqui 7 partes, tá? A gente vai definir o que é um cilindro, vamos falar dos elementos, da classificação, da seção meridiana, do volume, da área total e da área lateral. Bom, definição. Consideramos um círculo, região circular de centro O e raio R, situado no plano alfa, em um segmento de reta AB não paralelo e nem contido em alfa. Então, aqui nós temos um plano alfa, nós temos aqui um círculo, tá bom? Uma região circular que está contida nesse plano alfa, e nós temos um segmento de reta AB, que não é paralelo e nem está contido em alfa, né? Se vocês repararem, esse segmento aqui de reta, ele não é paralelo a alfa, porque essa reta intercepta o plano alfa no ponto B. Beleza? Então chama-se de cilindro circular a reunião dos segmentos congruentes e paralelos a B com uma extremidade nos pontos do círculo e situados no mesmo semi-espaço determinado por alfa. Vamos tentar entender essa definição de uma maneira um pouco mais clara. A ideia é o seguinte, que você tem um círculo e esse segmento de reta não paralelo ao alfa e nem contido em alfa. Então, se você pegar todos os segmentos paralelos a esse segmento AB, por exemplo, esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, repare que todos esses são paralelos ao segmento AB, ok? O cilindro ele é a união desses segmentos todos, onde pelo menos uma das extremidades está no círculo e a outra extremidade está situada no mesmo semi-espaço dos determinados por alfa. Porque o plano ele divide o espaço em dois semi-espaços, né? Digamos assim, o semi-espaço inferior, o semi-espaço superior, perdão, e o semi-espaço inferior. Então, um dos pontos tem que estar no próprio círculo e outro ponto no semi-espaço, no mesmo semi-espaço determinado por alfa. Mas basicamente o cilindro é o seguinte, você tem dois círculos, tá? E o cilindro é a união, né? É a parte delimitada por esses dois círculos, tudo bem? A definição mais formal é essa daqui. Bom, geralmente quando a gente fazia as aulas de geometria, né, eu desenhava uma figura grande e ali eu listava todos os elementos, lembram disso? Então a gente fez isso para o cubo, para o paralelepípedo e para o prisma. Pirâmide vocês viram a videoaula e aqui também eu vou manter esse mesmo padrão, tá? Então a gente vai fazer aqui uma figura geral. Então aqui você tem os elementos do cilindro que são, bom, todo cilindro tem duas bases, tá? Uma base inferior e uma base superior. Como são círculos, cada círculo tem um centro, então nós estamos chamando aqui o centro de O e O'. Então O e O' são o centro das bases, ok? O segmento que liga os dois centros, do O até o O', é chamado de eixo. Nós temos a geratriz do cilindro, também, que é essa parte daqui, que é como se fosse as laterais do cilindro. Beleza? Opa, minha coordenação motora não está muito boa. E nós temos também a altura do cilindro, tá? Que é esse segmento aqui, que na verdade é a distância entre os dois planos que estão os círculos, né? Pensa que aqui tem um plano em cima, um plano embaixo. A distância entre esses dois planos me dá a altura. Lembrando que a altura é sempre medida em 90 graus, né? Opa.
Beleza? Por isso que tem aqui um ângulo de 90 graus. Então esses são os elementos, tá? Ah, tem o raio da base, evidentemente, tá? Esqueci de mencionar. Então o cilindro tem dois círculos, que são as bases, dois centros, que são O e O', a geratriz, que são esses segmentos laterais aqui, a altura do cilindro, que é a distância entre os planos que contêm as bases, e o raio da base, que a gente vai chamar de R'. É claro que tem o diâmetro da base, que é o dobro do raio, enfim, mas esses são os elementos mais básicos. Beleza? Bom, então vamos classificar aqui os cilindros. Os cilindros eles podem ser classificados de dois modos, tá? Reto ou oblíquo. Vamos lembrar um pouquinho da classificação de prisma e também de pirâmide que vocês viram na videoaula oblíqua e reta. Quando o prisma era reto, a aresta lateral formava um ângulo de 90 graus com os planos das bases, né? Que era aquele prisma que não era torto, aquele prisma reto mesmo, no sentido literal da palavra. E o prisma oblíquo era aquele prisma que a aresta lateral não era perpendicular aos planos das bases, que o prisma ficava torto. Beleza? Lembra aquela questão do Enem que a gente fez lá da Torre de Puerta da Espanha? Que era um prédio, que era um prisma oblíquo, que a torre tá meio torta? Ok? Aqui em cilindro, a ideia vai ser a mesma. O que é um cilindro reto? É aquele que as geratriz são perpendiculares aos planos das bases. Tudo bem? Então, lembrando, né, o que é geratriz são esses dois segmentos aqui, digamos, né, que formam a parte lateral do cilindro. E se você observar, elas formam um ângulo de 90 graus com os planos das bases. Ok? Então, elas são perpendiculares aos planos das bases. E no cilindro oblíquo é aquela que as geratrizes não são perpendiculares aos planos da base. Claro, né? Se você pegar essa geratriz aqui, forma aqui um ângulo qualquer, que é diferente de 90 graus. Tudo bem? Forma aqui um ângulo alfa, que é diferente de 90 graus. Tudo bem? Ou você pode pensar também nesse ângulo aqui de fora, que também é diferente de 90 graus. Beleza? Então, o prisma oblíquo e prisma reto, a mesma coisa aqui, a ideia vale para cilindro reto e cilindro oblíquo. Cilindro reto é aquele que é certinho, beleza? Eu estou explicando aqui a grosso modo, tá? E o cilindro oblíquo é aquele cilindro que é torto, ok? Então, quem diz que se é reto ou oblíquo são as geratrizes. Se a geratriz formar ângulo de 90 graus, com os planos das bases são perpendiculares. Caso contrário, são oblíquos. Tudo bem? Beleza? E veja que neste caso é importante, né? Se o cilindro for reto, a geratriz é igual à altura, ok? Então a geratriz do cilindro é a própria altura do cilindro. Agora, se o prisma for oblíquo, isso não vale, ok? Porque na verdade é aquela coisa que a gente discutiu também em prisma reto, em prisma oblíquo. No prisma reto, a aresta lateral é igual à altura se o prisma for reto. Se o prisma for oblíquo, isso não vale. Beleza? Ah, professor, então como calcula a altura de um prisma oblíquo, de um cilindro oblíquo? Bom, provavelmente ele deve dar alguma informação, algum ângulo para a gente poder usar, por exemplo, a trigonometria, igual a gente viu em prisma. Tudo bem? Mas 90% dos casos o cilindro vai ser reto, tá bom? Que é o mais comum que cai no Enem dos vestibulares. Beleza? Tranquilo? Então, prisma reto e prisma oblíquo. Um prisma oblíquo que é interessante a gente observar, um cilindro oblíquo que é interessante a gente observar, tudo bem que não é bem o cilindro, eu vou falar que é grosso modo, mas a Torre de Pisa na Itália, né? Que ela é torta, ela não é retinha. Uma coisa também, pessoal, que pode aparecer aí para vocês é cilindro de revolução. Então, observação. Chama-se de cilindro de revolução ao cilindro gerado pela rotação de um retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Então, pessoal, pensa que você tem aqui um retângulo, aqui em azul, e pense que você vai rodar esse retângulo em torno desse eixo aqui. Tudo bem? Então, você gira. Roda, 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 rodando, que nem dizia o Silvio Santos. Então, roda, roda, roda. Se você rodar esse retângulo em torno desse eixo, você vai ter um cilindro também. Consegue enxergar isso? Ó?
roda, 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 e você vai ter um cilindro. Então esse cilindro aqui é chamado de cilindro de revolução. Beleza? Também a gente vai ter o cone de revolução, que é quando você gira um triângulo em torno de um eixo. Então, só para vocês já irem se habituando. Bom, uma coisa que nós temos aqui também é a seção meridiana, tá? O que é a seção meridiana? A seção meridiana é a interseção do cilindro com um plano que contém a reta O'O' determinada pelo centro das bases. Bom, seguinte, pessoal, lembra que o nosso círculo tem dois centros, né? O O e o O' aqui em cima. Tudo bem? Beleza? E nós temos uma reta, né, que passa pelo ponto O e pelo ponto O', que é o eixo. Tranquilo? Nossa, minha coordenação motora aqui tá boa, hein? E a seção meridiana é justamente, né, a interseção desse cilindro com um plano que contém a reta O'. Então pensa nesse plano aqui azul, e esse plano aqui azul alfa, ele contém essa reta. Enxergam isso? Então a interseção desse plano com o cilindro me dá a seção meridiana. Nessa figura aqui está um pouco mais fácil de vocês enxergarem. Então se você pegar o cilindro e passar um corte nele, digamos assim, você vai ter a seção meridiana, que é um retângulo. Beleza? Que é esse retângulo aqui em verde, que está aqui, ó. Beleza? Ok. E se vocês repararem, gente, esse retângulo, ele tem algumas dimensões importantes, né? Aqui embaixo vai de uma ponta do círculo até outra ponta do círculo, que é o diâmetro, né? Que é 2 R's. Então, o comprimento desse retângulo mede 2 R's. E aqui, né? Aqui a gente está supondo, evidentemente, o cilindro reto. Nós temos que a largura dele é a própria altura do cilindro. E nós conseguimos calcular a área da seção meridiana, né? Já que é a área de um retângulo. Então, a área da seção meridiana vai ser a área desse retângulo, que é lado vezes lado, portanto, 2RH. Beleza? Então, 2R vezes H. Tudo bem? Essa que é a seção meridiana. Bom, uma coisa que nós temos também é a parte do cilindro equilátero, tá? O que é um cilindro equilátero? O cilindro equilátero é um cilindro cuja seção meridiana é um quadrado. Portanto, apresenta a geratriz igual à altura, que é igual a 2R. Deixa eu explicar isso, tá? Se por algum acaso você fazer a seção meridiana e, em vez da figura ser gerada, for um retângulo e for um quadrado, em vez de ser um retângulo, ser um quadrado, ou seja, se este lado for igual a este lado, nós vamos dizer que o cilindro é equilátero. Tudo bem? É claro que aqui eu não vou entrar numa discussão, é claro que todo quadrado é retângulo, então isso aqui também é um retângulo. Mas a gente tem que pensar ao contrário, tá? Então, em geral, é retângulo. Só que se em particular for um quadrado, ou seja, se esse lado for igual a esse lado, então eu tenho um quadrado, portanto o cilindro vai ser equilátero. Beleza? Na verdade, aqui embaixo, vocês concordam comigo que sempre vai ser 2 R's? Não tem como, né? Porque aqui é o diâmetro do círculo. Agora, aqui, nessa largura, que é igual à altura do cilindro, depende. Se por algum acaso essa altura for igual a 2 R's, então a hora que eu faço a seção meridiana, eu tenho um quadrado. De lado, 2 R's e 2 R's. Ok? Claro que a área continua a mesma, né? Lado vezes lado, então aqui daria 4R ao quadrado, mas é besteira a gente ficar escrevendo fórmula para isso, né? Basta a gente pensar no retângulo geral, que é lado vezes lado. Ok? Então, no cilindro equilátero, nós temos o diâmetro igual à altura, que é aquilo que eu falei, né? Se este cara for igual a este cara, então este cara aqui é o diâmetro, esse cara aqui também vai ser o diâmetro, para dar um quadrado. Tudo bem? Então, o cilindro equilátero, ele tem o diâmetro igual à altura. Então, por exemplo, se você tem um cilindro equilátero de raio 5, então quer dizer que o diâmetro é 10. Então aqui vai ser 10, aqui vai ser 10 também, porque é o cilindro é equilátero, a altura vai ser 10, então aqui eu vou ter um quadrado 10 por 10, a área vai ser 100. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho de volume e de área.
Bom, eu queria fazer com vocês, tá, uma experiência do volume da pirâmide com prisma. Eu até ia levar os meus sólidos para a gente mexer com água. A mesma coisa para cilindro em cone, mas isso não vai ser possível. Embora a gente já tenha discutido o que é volume logo no começo do ano, e a ideia do volume é aquela que eu já falei para vocês, né? Produto da área da base pela altura. Só na pirâmide, que tem 1/3, a explicação vocês viram lá na videoaula, mas aqui no cilindro a ideia vai ser essa. Então temos que o volume do cilindro é dado pelo produto da área da base pela altura. Ok? Então o volume aqui do CI é igual a AB vezes H. Né? Lembrando que AB é a área da base, a gente já está usando essa notação, e H é a altura do cilindro. Bom, veja que o volume do cilindro é igual ao volume do prisma, né? A ideia, a área da base pela altura. Só que em prisma a gente tinha um problema, né? A área da base dependia da figura. Então, se fosse um triângulo, a área é de um jeito, se fosse um quadrado era de outro, se fosse um hexágono regular é outro jeito. Agora, em cilindro é sempre círculo. Portanto, vamos lembrar como a gente calcula a área do círculo mesmo? A área do círculo é dada por πr ao quadrado. Então, este cara aqui, que eu estou grifando agora em roxo, é a área da base. E o H é a altura do cilindro. Portanto, o volume do cilindro é simplesmente πr ao quadrado H. Beleza? Que é a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Então, em cilindro sempre vai ser assim, né? Eu consigo fechar uma fórmula, tá? Para o volume. Assim, uma fórmula mais fechada, digamos assim, tá? E, diferentemente do prisma, que eu não sabia se a base era um triângulo, um quadrado ou um hexágono, que podia variar conforme eu falei. Bom, agora vamos falar de área, tá? Eu vou falar de área total e área lateral. Vamos começar pela área lateral, que é a L. A superfície lateral de um cilindro circular reto ou um cilindro de revolução é equivalente a um retângulo de dimensões 2πr, comprimento da circunferência da base, e h, a altura do cilindro. Deixa eu explicar isso. Nessa figura aqui, nós temos a planificação do cilindro. Então, se você planificar o cilindro, você vai ter, evidentemente, 2 ciclos. E essa figura, pessoal, que está aqui em volta, ela nada mais é que um retângulo que a gente vai esticar ele. Tudo bem? Então, este retângulo aqui que a gente vai esticar é a área lateral do cilindro, que é essa superfície que está aqui em volta. Tudo bem? Então, se você tirar os 2 círculos de cima e de baixo, e você esticar essa parte que está em volta, você vai ter um retângulo. Ok? Agora, vamos pensar uma coisa, tá? Quanto que mede o comprimento desse retângulo? Perdão, vamos começar aqui pela largura. Daqui até aqui é justamente a geratriz do cilindro, que é a altura do cilindro aqui, porque nós estamos supondo aqui o cilindro reto. Ok? Então, aqui nesse cara, nós temos a altura do cilindro. Como a gente vai calcular agora o comprimento desse retângulo, que é daqui até aqui? Bom, é só a gente pensar o seguinte. Esse comprimento aqui, que eu fiz aqui em verde, vocês concordam que ele é exatamente igual a eu dar uma volta no círculo? Ok? Porque pensa, se você vai enrolar esse cilindro, então esse comprimento que está aqui, ele vai dar a volta inteira no cilindro. Então, este cara aqui que está no comprimento, ele é exatamente igual ao comprimento da circunferência da base. Tudo bem? Aí, como a gente calcula o comprimento de uma circunferência? 2πr. Tudo bem? Então, este cara aqui em verde é o comprimento da circunferência que mede 2πr. Portanto, daqui até aqui, que é o comprimento do círculo, mede 2πr. Ok? Então, como a gente faz para calcular a área lateral? Bom, a lateral é esse retângulo que a gente está esticando ele. A área do retângulo, lado vezes lado. Portanto, 2πr vezes h. Beleza? Bom, então só mais uma vez explicando. O h acho que é fácil de enxergar. Agora, esse 2πr é porque esse comprimento aqui, ele é igual ao comprimento da circunferência. Beleza? Então, área lateral, 2πrh. Bom, área total. A área total é a área do cilindro, é a soma de 2 vezes a área da base mais a área lateral. Claro, né, se eu quero calcular a área de um cilindro, eu pego a área das 2 bases, multiplico por 2, né? Na verdade, pega a área de um círculo, multiplica por 2 e soma com a área lateral.
Então vai ser essa área aqui, mais essa área aqui, mais a área que está na lateral. Tudo bem? Ou seja, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E aqui eu também consigo fechar uma fórmula um pouco mais fechada, digamos assim. Porque a área do prisma também é isso, né? Pega a área da base, multiplica por 2 e soma com a lateral. Mas eu nunca sei que figura que é o prisma na base, então isso ia depender. Aqui, como são sempre círculos, então a gente consegue fechar. Então, área da base, πr ao quadrado, porque é a área do círculo. Tudo bem? Uma coisa importante, não confunda a área do círculo com o comprimento do círculo, da circunferência. A área do círculo é πr ao quadrado e o comprimento da circunferência é 2πr, ok? Então aqui vai ser πr ao quadrado vezes 2, porque nós temos duas bases. Então, portanto, 2πr ao quadrado, mais a lateral, que é 2πrh, que a gente viu no slide anterior. Então, essa daqui é a área total do cilindro. 2πr ao quadrado mais 2πrh. Às vezes tem livro que coloca em evidência o 2π com r, eu não gosto. Eu gosto sempre de deixar assim, porque aqui fica muito claro. Ah, o 2πrh é a lateral. 2πr ao quadrado, o πr ao quadrado é a área de uma base. O vezes 2 porque tem duas bases. Acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Tá bom? Mas nada contra colocar matematicamente, não está errado. Colocar o 2π em evidência e o r. Mas eu não gosto. Bom, aqui nós vamos fazer aqui uma série de exemplos, tá? Então, aquele primeiro exemplo que geralmente eu dou em sala de aula, é um exemplo um pouco mais simples, tá? Que é basicamente a aplicação de todas as relações que a gente viu. Então, exemplos. Considere um cilindro reto de raio da base igual a 5 e altura igual a 8. Determine o volume, área da seção meridiana e a área total do cilindro. Bom, eu sempre falo para vocês fazer a figura, é bastante útil. Aqui no slide não vou fazer, porque esse exercício é basicamente aplicar as relações que a gente viu, mas a partir dos próximos exemplos, a figura já vai vir pronta para vocês. Beleza? Então tá bom. Bom, o volume do cilindro é dado por πr ao quadrado h, lembrando, né, área da base pela altura, logo, volume é igual a π vezes o raio é 5, 5 ao quadrado vezes 8, 5 ao quadrado 25, vezes 8 dá 200. Ok? Então o volume vai ser 200 π centímetros cúbicos. Professor, tem que trocar o π por 3,14? Não. Nunca. Não, nunca não. Eu estou exagerando um pouco. Mas não é para trocar. O volume fica em função do π, a área fica em função do π. A não ser, evidentemente, em algumas situações, alguns exercícios de vestibular ou de Enem, que ele pede para você aproxime o π igual a 3, aproxime igual a 3,14, mas só se ele pedir. Caso contrário, o volume e a área fica em função de π. Tudo bem? O item B. A área da seção meridiana é a área de um retângulo de dimensões iguais ao diâmetro do círculo, da base e à altura do cilindro. Isto é, a área da seção meridiana é 2RH. Lembra lá da seção meridiana, né? A gente tem aqui um retângulo, onde aqui é a altura do cilindro e aqui é o diâmetro do círculo da base. Ok? Então, 2RH. Então vai ser 2 vezes 5 vezes 8, 80 centímetros quadrados, né? Não esqueça de colocar a unidade. A área total é dada por 2πr ao quadrado mais 2πrh, então só a gente trocar aqui. 2 vezes π vezes 5 ao quadrado, né? Só explicando de novo, π vezes 5 ao quadrado dá 25π, que é a área de uma base. Aí vezes 2, porque tem duas bases, vai dar 50π. E aqui 2πrh, que é aquela área lateral que a gente deduziu agora há pouco. Então vai ser 2π vezes 5 vezes 8, aqui vai dar 80π, né? Então 80π com mais 50π, 130π centímetros quadrados. Mais uma vez, não troca esse cara por 3,14. Beleza? De boa, né? Então tá bom. Bom, aqui a gente já vai para alguns exercícios de vestibular e Enem. Esse segundo aqui é da Unesp e os outros dois são do Enem. Então aqui, esse exercício aqui da Unesp. Um tanque subterrâneo que tem a forma de um cilindro circular reto na posição vertical está completamente cheio com 30 metros cúbicos de água e 42 metros cúbicos de petróleo. Tá? Então está aqui o petróleo e está aqui a água. Se a altura do tanque é 12 metros, então determine a altura em metros
da camada de petróleo. Ok? Muito bem. Então ele quer saber aqui, né, qual é o valor da altura da camada de petróleo. Tudo bem? Bom, isso aqui tudo é um cilindro, ok? Aqui a gente pode pensar esse cilindro grande dividido em dois cilindros, né? Essa parte aqui de baixo só com água, bom? Vou até pintar aqui de azul. E essa parte aqui de cima pintado aí com petróleo, já pintado aqui de preto com cinza, ok? Bom, uma coisa que é importante a gente ter é sempre o que no cilindro? A altura que nós temos e o raio da base, né? Nesse caso, nós não sabemos qual é o raio da base. Tudo bem? Só que tem uma coisa, né? Esse raio da base, ele é o mesmo aqui do cilindro que contém a água, que é o mesmo que é o cilindro que contém o petróleo. Tudo bem? Então, o mesmo raio. Então, seria interessante aqui a gente usar o volume que ele deu para a gente, né? Porque ele deu volume de água e de petróleo. Então, o volume todo desse cilindro vai ser quanto? 30 mais 42, 72 metros cúbicos. Então, através do volume do cilindro, eu consigo achar o raio, uma vez que eu já tenho o valor da altura. Então, vamos ver isso no próximo slide. Então, seja R o raio do tanque. Então, temos que o volume do tanque é 72 metros cúbicos, que é aquele que eu falei, né? 30 mais 42. Assim, lembrando, né, que o volume do cilindro é πr ao quadrado h, certo? Então, 72 deve ser igual a π vezes raio ao quadrado, que eu não sei, vezes a altura, que é 12. Logo, o raio ao quadrado é igual a 6 sobre π. Na verdade, aqui eu passei o 12π dividindo, tá? Aí dividi esse 72 por 12 deu sobre π. Professor, por que você vai deixar o raio ao quadrado? Não tem que passar a raiz? Sim, para você descobrir o raio, tem que passar a raiz. Só que calcular a raiz desse número não dá, né? Então vamos deixar assim também. Se eu passasse a raiz, eu teria que racionalizar. Então não precisa, ok? Deixa assim, r ao quadrado igual a 6 sobre π. Quanto menos conta a gente fazer, melhor. Sabe por quê? Porque no fundo, ele não quer saber qual que é o raio. Ele quer saber a altura da camada de petróleo. E vocês vão ver agora porque que eu deixei o r ao quadrado. Então vamos chamar agora de h' a altura da camada de petróleo. Então devemos ter, lembrando que o volume do cilindro é πr ao quadrado h. Lembra que aquele círculo que eu fiz embaixo era o mesmo círculo para a água e para o petróleo. Então, o volume do petróleo era 42. Então, eu tenho que ter 42 igual a π r ao quadrado vezes h'. Né? Porque o h eu chamei da altura do tanque todo, que é 12. O h' é só a altura da camada de petróleo. E aqui, pessoal, apareceu o r ao quadrado. Então, eu não preciso calcular o raio. Porque na fórmula do volume, ele vai ao raio ao quadrado. Se eu calculasse a raiz aqui, ficaria raiz de 6 sobre π. Quando eu levo ao quadrado, volta a ser 6 sobre π. Então, eu ia fazer uma conta à toa, não precisa. Então, aqui ficou 42 igual a π, certo? Vezes o raio ao quadrado, que vale 6 sobre π. Ó, lembra? Raio ao quadrado é 6 sobre π. Vezes a galinha, que eu não sei quem que é. O que você pode fazer aqui com π, vai embora. Então, sobrou aqui 42 é igual a 6 a galinha. Portanto, a galinha é igual a 7. Portanto, a altura da camada de petróleo é 7. O petróleo estava em cima, né? Então, é 7 metros em cima e 5 metros embaixo, que é a altura da água. Tudo bem? Aqui, essa resposta está bem convincente, né? Porque se eu chegasse numa altura maior do que 12, está errado, né? Porque se o tanque todo tem altura 12 e a altura do petróleo é claramente menor, então se eu chegasse aqui, por exemplo, a galinha igual a 17, não, peraí, alguma coisa está errada. Tudo bem? Então a altura aqui é igual a 7. Bom, as duas próximas questões aqui são do Enem, tá? Então uma questão aqui do Enem de 2018. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Então, está aqui a figura para a gente.
O raio da base do cilindro mede 6 sobre π ou 6 sobre π de novo, né? Mas aqui o raio mede isso, né? Não é o raio ao quadrado. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como mostra a figura. Essa figura aqui vai ser importante para a gente, tá? Muita gente errou essa questão há 2 anos atrás porque não observou a figura. Quantas voltas ele vai dar aqui? Se você parar aqui, ele vai dar algumas voltas, tá? Esse número de voltas aqui vai ser importante para a gente. Se vocês contarem aqui, ele deu 6 voltas completas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então ele deu 6 voltas completas em torno do cilindro. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é quanto? Então ele quer saber qual que é a altura daquele cilindro ali. Bom, então note que para decorar o cilindro, de acordo com a figura, foram dadas 6 voltas completas. Que foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Muita gente esqueceu de observar o desenho e ele deu 6 voltas completas. Portanto, o comprimento do cateto adjacente, que é este cara aqui, gente, né? É igual ao comprimento de uma circunferência vezes 6. Por quê? Lembra que na área lateral, quando a gente estica o retângulo, o comprimento daquele retângulo é 2πr, que é o comprimento de uma volta na circunferência? Como aqui ele deu 6 voltas, então vão ser 6 vezes o tamanho dessa circunferência. Ok? Então, este cara aqui vai medir 2πr, que é o comprimento da circunferência, isso aqui é uma volta, vezes 6. Tudo bem? Então vai ficar 2 vezes π, vezes 6 sobre π, vezes 6. Gente, uma coisa que o Enem adora, ele colocou o raio igual a 6 sobre π, é de propósito. Por que ele daria um raio em função do π, ainda o π no denominador? Porque vai ser útil. E isso é muito útil agora. Porque, mais uma vez, o que eu posso fazer com esse π e com esse π? Cancelar. Então, maravilha que tem um π embaixo. Porque na fórmula do comprimento também tem um π, eu vou poder anular os 2 π's. Então, aqui sobrou 2 vezes 6, 12, vezes 6, 72. Que é esse cara que está aqui, né? Então, lembrando que aqui é 30 graus, aqui é H. Portanto, nós temos um triângulo retângulo, onde nós conhecemos o cateto adjacente e queremos saber o cateto oposto a ele. Portanto, cateto oposto, cateto adjacente, tangente de 30 graus. Então, tangente de 30 é igual a cateto oposto por cateto adjacente. Então, H sobre 72. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Isso vocês têm que saber de cabeça. Certo? Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 tem que saber. Ok? Ano passado a gente viu um trimestre inteiro só de trigonometria. Você já tinha visto isso também no fundamental. Isso usa muito em física também. Então são valores assim, pessoal. Tem que saber o valor. Não pode errar isso. Na dúvida, canta aquela musiquinha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Eu não sei o resto. Ou decora mesmo. Tudo bem? Então aqui ficou raiz de 3 sobre 3 igual a H sobre 72. Então, passando esse 72 para cá, multiplicando, né? Então eu vou ter 72 raiz de 3 sobre 3. Aí simplifica o 72 por 3 vai dar 24 raiz de 3, tá? Ou multiplique cruz, passa o 3 dividindo, que vai dar a mesma coisa. Beleza? Então a altura é igual a 24 raiz de 3, que era a alternativa B. Se eu não me engano, quem não multiplicou aqui por 6, tá? Esse tamanho aqui ficou igual a 12, tá? Então aqui ficou igual a 12, então aqui daria 4 raiz de 3. E se vocês observarem, nas alternativas, tem a alternativa 4 raiz de 3. E muita gente foi nessa. Mas está errado. Porque esqueceram de perceber que tinha que dar 6 voltas. Embora essa questão eu tenha uma crítica a fazer ela, porque acho que o desenho pode gerar alguma dúvida. Tá? Mas era importante observar esse desenho para perceber que tem 6 voltas completas. Para finalizar, gente, essa questão que caiu no Enem no passado, tá? Uma questão também bem legal. Contextualizada, né? Como sempre, eu nem gosto. Uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 e altura interna igual a 3,30 metros
a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3, R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5. Então nós temos aqui o central e nós temos 4 reservatórios auxiliares, tá? O raio desse aqui é 2, a altura 3,30, e o raio dos auxiliares e as alturas são iguais a 1,5. Tudo bem? Beleza. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre elas, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é... Ufa! É claro que essa questão tem que ser lida mais de uma vez, né, gente? Beleza? Aquilo que eu falei para você. Antes que eu falo para vocês sempre. Antes de resolver qualquer problema de matemática, leia a questão 3 vezes antes das outras 5 vezes. A ideia aqui é o seguinte. Quando aquele reservatório central estiver cheio, ele vai distribuir a água dele. Tá? Então ele vai ter um sistema, que é o sistema aí dos vasos comunicantes, que vai distribuir a água igualmente entre os reservatórios. Isso é importante, tá? Ele fala aqui em alguma parte que a altura das colunas das águas dos reservatórios se igualam. Ou seja, a altura do reservatório central mais a altura dos 4 reservatórios auxiliares, elas vão se igualar. Então nós temos que ter a altura igual para os 5 cilindros. Os 4 auxiliares mais o central. Beleza? Então vamos ver como que a gente vai resolver esse problema. Bom, então vamos chamar aqui de H a altura pedida. Ok? Que é a altura que vai ser igual para os 5 cilindros. Temos que o volume V do reservatório central é dado por π vezes 2 ao quadrado vezes 6,3, que é 13,2 π metros cúbicos. Lembra que ele falou que o volume do cilindro aqui, do central, vai estar completamente cheio. Então a gente usou aqui o volume do cilindro, né? Ele deu o raio e deu a altura. E aqui que está a parte mais chata do exercício. Esse volume deve ser igual à soma dos volumes de água contidos nos 4 reservatórios, mais o volume de água nos 4 canos, junto com o volume de água restante no reservatório central. Então vamos explicar isso. Então esse reservatório aqui vai estar cheio de água, ok? Aí no momento vão abrir os 4 registros. E a água vai começar a baixar, vai começar aqui a passar pelos canos e vai enchendo os reservatórios auxiliares. Até o momento que as alturas vão se igualar. Nesse momento o reservatório fecha, ok? Os registros se fecham, perdão. Ok. Nesse momento, nós vamos ter água nos 4 reservatórios aqui. Vamos ter água aqui nos canos. E vamos ter água restante aqui. Então, esse volume de 13,2 deve ser igual à soma dos 4 volumes de água nos reservatórios auxiliares, mais o volume de água que tiver nos 4 canos, mais o volume de água que restar do reservatório central. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui por partes. Então 13,2 π deve ser igual a 4π vezes 0,05 ao quadrado vezes 20. O que é isso aqui? Isso aqui é o volume de água que está aqui nos canos. Ele me deu que o diâmetro do cano é 0,10. Portanto, o raio é 0,05. Ele falou que o comprimento de cada cano é 20, que é a altura do cilindro aqui, né? Seria 20. Então daria 4π vezes 0,5 ao quadrado vezes 20. Na verdade, esse 4 aqui porque são 4 canos, né? Então até aqui é o volume de um cano vezes 4, para ter o volume aqui dos 4 canos. Mais 4π vezes 1,5 ao quadrado vezes h. Isso aqui é o volume de quem? Dos reservatórios, né? Pequenininhos. Lembrando que cada um tem a altura h, que eu não sei quem é.
Só que o raio de cada um é 1,5, lembra disso? Então, π vezes 1,5 ao quadrado vezes h é a altura de um reservatório, vezes 4, porque são 4. Mais 2 mais π vezes 2 ao quadrado vezes h. Isso aqui é o volume de água que tem no reservatório central, né? O que sobrou. Que é π vezes o raio ao quadrado, 2 ao quadrado, né? Porque o raio do reservatório central é 2, não 1,5, vezes a mesma altura. Tá? Então, esse aqui é o volume de água que sobrou no reservatório central. Aí aqui fazendo as contas, tá? Vai dar 0,2π, 9πh mais 4πh. Então, passando esse 0,2π para cá, fica 13π igual 9πh mais 4πh, 13πh. Cancelando aqui os π's, né? Então, nós vamos ter que a altura é igual a 1. Então, a alternativa correta era a alternativa D. Então, na hora que o nível começar a baixar aqui de água, é 3,3 a altura, né? Então, tem água aqui até 3,3. A hora que abrir os 4 reservatórios, a hora que chegar no 1 metro para todo mundo, ele se fecha. Ok? Então, a altura vai ser igual a 1 metro de água que vai ter em todos esses 5 cilindros. Beleza, gente? Então é isso. Mais uma vez eu peço desculpas se alguma coisa... Se foi muito rápido, se foi muito devagar em algumas coisas, mas eu vou aprimorando aí essas aulas durante esse tempo difícil, tá bom? Se cuidem, eu vou colocar a lista para vocês de exercício de cilindro, estou terminando de digitar ela bonitinho. Aí assim que eu tiver eu passo para vocês, beleza? Qualquer dúvida, por favor, pode me procurar à vontade, gente. À noite, de manhã, à tarde, sábado, domingo, não tem problema. Eu coloquei uma mensagem lá no Facebook para quem precisar também, pode me chamar no Messenger, mas me manda um e-mail, né, pelo Class, para a gente ter tudo arquivadinho, bonitinho. Tudo bem? Beijo, gente. Lembre-se da nossa hashtag, eu acredito.